Grêmio chegou ao seu limite, não passa dele. Eu encerrei as negociações, comunicamos ao Assis isso. Está acabado aqui no Grêmio as negociações do contrato do Ronaldinho. Ele pode fazer mais propostas, mais leilões. Sugiro, procure o Corinthians também, que ficou de conversar e não estava conversando. Chegou um contrato parecido conosco com o Palmeiras, chegou um contrato com o Flamengo, bom, isso para mim é mercado, não é o que nós tínhamos acertado. E diante disso, eu tomei a deliberação com a maior sentimento, frustração, que eu sei que o César, que o Simões, que passaram madrugadas, noites, trocando torpedos, telefonemas, encontros, negociando com o Assis. Por mais que o Vicente tenha sido todo esse tempo tolerante, volta, e quantas vezes foi me convencer a mim, aos outros, que a gente podia reabrir e ter algum sacrifício além, pelo Ricardo, que foi fundamental, fantástico, negociando, o Ricardo Von Tobel, que é um homem empresário sério, que sabe tratar com isso, com direito de imagem, com todas as discussões feitas, com todos eles que fizeram sacrifício esse tempo e colaboraram para chegar onde nós chegamos, um contrato pronto para assinar, ao Clube dos 13, pelo presidente Fábio Koff, que se dispôs a assinar a garantia, vinculando os valores do Clube dos 13 para garantir o cumprimento do contrato, com todo este sacrifício, a responsabilidade dos meus outros vice-presidentes, assumindo conosco a responsabilidade de um contrato desse tamanho, o maior contrato que o Grêmio teria feito na sua vida, e talvez a maior negociação de futebol brasileiro. Com tudo isso, quando na madrugada se pede mais 2, 4, 6 e eu dei por encerrada, comunicamos o Assis, acabei de ratificar ele, está encerrado o assunto Ronaldinho no Grêmio, porque nós fizemos um contrato e eu não mexo nele nem uma vírgula. Encerrou-se. O Flamengo fez tudo que tinha que fazer, esperou a hora certa, teve paciência. E a gente tem que continuar com paciência, a ansiedade é grande, mas o importante é que o Flamengo está aguerrido, né? Está na busca de trazer esse grande jogador. O que falta agora, senhor? São negociações contratuais, cláusulas. Não é uma negociação pequena nem simples. Então o torcedor tem que... Acho que é importante que pela primeira vez o Flamengo falou, né? A gente aguentou, nós fomos cautelosos, somos cautelosos e agora a gente está trabalhando. De 1 a 10 você daria que nota aí pra porcentagem, alguma coisa? No máximo eu poderia dar 5, porque 5 é o desejo do clube, agora junto com o clube. Mas tem o desejo do jogador, né? Que a gente tem que respeitar. Então, a nossa parte a gente fez. Que a torcida tenha consciência que o Flamengo fez a sua parte. Agora também vou com o jogador. Bom, Patrícia, valeu. O próximo passo agora é conversar com advogados. Advogados e jogador, né? Hoje, amanhã. Nesses próximos dias, tá? Como está a negociação agora? Ronaldinho já é do Flamengo? Non ancora, ma praticamente sta fechado. Manca da segnare il contratto, ma 99,9 sta del Flamengo. Hoje? Acontece hoje ainda? No, per fechare necessita avocados, outra cosa, io penso segnare la seconda o la terça-feira. O que falta? No, accordi, ma insomma, praticamente si può dire che Ronaldinho é del Flamengo. Muito obrigado. A negociação foi feita em 3 partes. Entre o Flamengo e o Ronaldinho está tudo certo. Entre o Milan e o Ronaldinho, entre o Milan e o Flamengo também está tudo certo. Falta um detalhe entre o Ronaldinho e o Milan, a dissolução do contrato entre o jogador com o clube italiano para que isso seja assinado. Isso está sendo providenciado nesse momento, nesse exato momento, diretores do Flamengo, a parte jurídica rubro-negra também, tratando dos últimos assuntos do contrato para que isso seja assinado e divulgado oficialmente. Agora, isso não vai ser divulgado oficialmente, por exemplo, na esquina de uma rua do Leblon. É claro que uma contratação deste peso, eles vão, se ela for realmente assinada, e isso está muito próximo, eles vão preparar uma grande festa para anunciar a contratação de Ronaldinho. Afinal, está sendo uma novela, uma verdadeira batalha. O Sport TV está em cima do lance e outras informações a gente vai saber aqui, daqui a pouco e ao longo de toda a programação do Canal Campeão. Vitorino, agora, depois dessa declaração, dessa entrevista coletiva do presidente Paulo Odoni, retirando o Grêmio dessa negociação, o Flamengo já se manifestou? Já tem alguma nota oficial, por exemplo, da Patrícia Amorim sobre essa questão?
Não, por enquanto ainda não. Certamente eles estão reunidos em algum restaurante do Rio de Janeiro. A negociação, na verdade, ela foi realizada, ela foi fechada, ela não foi assinada. Mas comercialmente falando, os pontos foram acertados ontem à noite, numa reunião que aconteceu na Barra da Tijuca, na casa do Assis, onde estiveram presentes os representantes do Flamengo, representantes da empresa de marketing esportivo que vai viabilizar o negócio e também os representantes do Milan. Não, essa reunião foi a reunião do Flamengo com os representantes do Assis e também da empresa que vai viabilizar o negócio. Ali foram colocados todos os detalhes do negócio, os pormenores da negociação, detalhes inclusive de apresentação do jogador. Agora, juridicamente isso precisa ser costurado. Então, nos próximos dias, segunda-feira, terça-feira, é o tempo que o Flamengo precisa juridicamente para realizar todos esses entraves burocráticos e aí sim o Flamengo deve anunciar até terça-feira o Ronaldinho Gaúcho, como o diretor do Milan acabou de dizer, 99,9% é praticamente jogador do Flamengo, ainda mais agora que o Grêmio saiu da parada, o caminho está livre para o Flamengo, que é uma proposta concreta. A proposta do Flamengo sempre foi real e concreta, com garantias. Agora, Vitorino, que tipo de garantia a Patrícia Amorim tem? Porque até então, todos que estavam negociando saíam muito satisfeitos das conversas com o Ronaldinho, enfim, com o irmão do Ronaldinho, com o Assis, e até então todo mundo tinha a intenção de conseguir o contrato, de fechar o negócio e todo mundo saía muito feliz da conversa. Que tipo de garantia ela tem? Por que ela fala, tem tanta certeza, né? Olha, papel assinado eu tenho certeza que ela não tem, mas as três partes já foram envolvidas no processo. O Milan está aqui, acabou de dizer, está envolvido no processo também, declarou que a negociação está quase fechada. E ontem, naquela reunião na Barra da Tijuca entre o Flamengo e o representante do Ronaldinho Gaúcho, o Assis, eu conversei com uma pessoa que tinha acabado de sair de lá. Ela me disse o seguinte: a negociação chegou num nível tão adiantado, o processo ficou tão adiantado que agora não dá mais para voltar. Enfim, eu tenho certeza que não há nada assinado, porque se tivesse eu já estaria aqui anunciando o Ronaldinho Gaúcho é do Flamengo, mas verbalmente e comercialmente falando, ela avançou num ponto tal que eu acho que agora é difícil voltar, e agora que o Grêmio saiu da parada, então ficou o Flamengo, que é e quem sempre foi, que teve a proposta mais segura, mais com garantias, apoiado por essa empresa que está ajudando o Flamengo a trazer o Ronaldinho Gaúcho para cá. Como você disse, Vitorino, estamos de olho, então a qualquer momento a gente te chama novamente, se tiver alguma novidade, é só chamar, tá? Tá bom, um abraço. Valeu. E a gente vai direto agora ao Olímpico, a Eduardo Strebe, que acompanhou a entrevista coletiva do presidente do Grêmio, Paulo Odoni, e do vice, Antônio Vicente Martins, retirando, portanto, o Grêmio dessa negociação com o Ronaldinho. Eduardo Strebe, quais são as últimas informações por aí? Oi, boa tarde para você, Vanessa. Olha, aqui no Grêmio estão encerradas as negociações com o Ronaldinho. Não há mais condição de levar essa negociação adiante. Deixou muito bem claro o presidente Paulo Odoni, que está aqui ao meu lado, gentilmente vai participar aqui do Tá Na Área com a gente. Presidente, chegou ao limite, não há mais como negociar com o Ronaldo depois dos últimos acontecimentos, essas mudanças no contrato, 7 vezes redigido. Duda, nós não estamos disputando a contratação de um craque, de um grande jogador. Nós estamos negociando trazer de volta para o Grêmio alguém que tem paixão pelo Grêmio, que se criou aqui nos pátios do Grêmio, desde menino pequeno, né? E que tinha vontade de voltar ao Brasil e queria voltar, e nos asseguravam que queria voltar e vir para o Grêmio, para ele poder resgatar isto na cidade onde ele vai ficar morando, onde a família mora, essa ligação com a torcida do Grêmio, que tinha mágoa com ele. E nós trouxemos porque essa mágoa viraria paixão na medida que o presidente do clube e ele pusesse a camiseta do Grêmio e dissesse: eu quero o Grêmio, eu amo o Grêmio, eu vou lá. Isso aconteceu. O torcedor do Grêmio passou da mágoa, disse: nós recebemos o Ronaldinho, 80%. Se nós estivéssemos fazendo um leilão entre clubes, como passou a acontecer isto, é muito caro. Contratar um craque com esse valor, pelo preço, é caro demais para o Grêmio. Ou vem alguém que corresponde e tem o valor para a nossa torcida, para a nossa clientela, para todo mundo, pela questão da paixão, da camiseta, da vontade de vir, e o tempo inteiro nos assegurando, só o Grêmio, nós vamos para o Grêmio, o Ronaldinho vem para o Grêmio. Mas quando na noite de ontem, depois de 7 versões de contratos, os advogados deles aqui, com os nossos, terminaram o contrato, e eles fazendo a mesma coisa no Palmeiras ou no Flamengo, digo, o Grêmio não vai participar disso. Não é isto que nós estamos contratando. Não é um jogador caro, até porque aí ficaria caríssimo. É outra coisa, é uma coisa muito peculiar ao Grêmio. O jogador camiseta, paixão, é uma coisa
muito significativa, muito amorosa para o nosso torcedor, seria a volta do Ronaldinho. Eu quero voltar para jogar no Grêmio, para ganhar títulos e me afirmar na seleção. Muitos diziam, só o Grêmio faz o Ronaldinho resgatar o seu futebol. Agora, presidente, nós ontem mostramos, inclusive no Tá Na Área, essa expectativa de festa aqui no Estádio Olímpico. Inclusive o senhor mandou tirar as caixas de som, não queria esse clima de festa antes da assinatura do contrato e parece que foi o que aconteceu, né? O contrato não foi assinado, a festa não aconteceu. Qual foi o entrave? O senhor chegou a ficar surpreso hoje de ver o Galliani dizendo 99% das chances de se acertar com o Flamengo? Não, o que o senhor Galliani diz nós não levamos em conta, nós não participamos, não temos nenhum contato, diálogo, e sempre foi desde o início assim negociado com o Milan. Isso é responsabilidade, era do Assis e do jogador, não era questão do Grêmio. Nós iríamos pagar no contrato que temos redigido, pronto para assinar, e que vinham ontem para assinar, hoje de manhã, exatamente uma indenização ao Ronaldinho por ele ter que se desligar do Milan. Isso chegou a 9.200.000. Então, quando ontem, na madrugada, em vez de me dizerem, o Ronaldinho está chegando para assinar a tal hora, o senhor vai ao Olímpico, me disseram, olha, o Milan está exigindo agora o pagamento da multa e que a Trafic pelo Flamengo está pagando essa multa. E começaram a negociar com Assis e vices meus, como é que vai arrumar mais 6 milhões, eu acabei com tudo, porque é a gota d'água. Isso não existe, seria a 8ª versão e o Grêmio não vai fazer esse leilão de ficar pagando isso, né? Inclusive, integrantes do Grêmio estavam arrecadando esse valor, tentando chegar a este valor, o senhor suspendeu. Absolutamente, eu cortei absolutamente. Então isso era a 7ª versão de contrato e a 8ª vez que se marcava para vir assiná-lo, né? E cada vez isso tem uma volta. Então o Grêmio não participa mais disso, deu por encerrada, comunicamos o Assis, acabou, nós não estávamos trazendo, como eu disse, um craque em leilão quanto custa. Nós estávamos trazendo um jogador que se criou no Grêmio, saiu daqui de um jeito que deixou mágoas no torcedor do Grêmio e que estava voltando para resgatar essa relação de paixão. Isto, sob todos os aspectos, do jogador em campo, com a vontade de se afirmar e jogando, o jogador com a sua imagem sendo negociado, o que pode pagar um contrato, tudo isso valia muito para o Grêmio. No momento que não há esse jogador, que faz uma coletiva e diz, mas para que clube vai agora que está liberado? Não sei, o Flamengo tem uma torcida grande, o Filipão está no Palmeiras e Porto Alegre é minha cidade. Isso não nos serve, nem para mim, nem para o torcedor do Grêmio. Eu não tenho a irresponsabilidade de, num leilão para contratar simplesmente um grande jogador, um craque, pagar o que esses clubes estão pagando aí, o que o Grêmio pagaria. Agora, quando o senhor ligou para o Assis para dizer que estava encerrada a negociação com o Grêmio, o que ele disse para o senhor? Bom, eu não liguei para ele, eu vi que estava negociando, disse para ele. Ele ligou para mim agora, momentos antes. Ele ainda disse que é só o Grêmio, que ele queria o Grêmio, que entendia até porque que eu estava encerrando, e que mas ele ainda queria dar um jeito para poder vir para o Grêmio. Isso é um problema seu e de futuro. Para mim, agora está encerrado. Como é que fica o Grêmio? A imagem do Grêmio depois dessa negociação que acabou não tendo sucesso. E como é que fica a torcida, que já estava aí abrindo os braços para o Ronaldinho depois daquela saída turbulenta em 2001? Como é que fica essa relação agora? Primeiro a torcida nos acompanhou quando a gente disse, olha, apesar das mágoas, e alguns disseram isso, não pode trazer ele para cá e tal, fez mal ao Grêmio. A torcida nos acompanhou, eu digo, essa mágoa vira paixão, basta vestir a camiseta tricolor. Isso aconteceu, as interativas mostravam que tinha 87%, 90% já aceitava e queria e já vibrava com a vinda do Ronaldinho. Mas desse Ronaldinho que quer jogar no Grêmio. Hoje, reverteu. Aqui em Porto Alegre já se faz as interativas na mídia, nos rádios, eu vinha para cá e já mais de 80% não quero mais Ronaldinho no Grêmio, porque percebeu o desgaste, percebeu isso que foi feito, que virou um leilão, né? E disto não é o que o torcedor queria, nem é o que ele quer. Você vê que a reação aí fora, quando nós saímos agora, foi exatamente essa do torcedor. Então a nós cabe fazer, como o Grêmio sempre fez, do limão à limonada, e ter como protagonista o seu torcedor, e não comprometendo as finanças do Grêmio, mas a gente quer paixão e garra no time. O Assis disse que o Ronaldinho ainda quer o Grêmio. Tem alguma chance? Estão me perguntando isso, essas negociações aqui estão encerradas. O que um dia vai acontecer no futuro de alguém falar com alguém, eu não sei. Então tá aí. Presidente Paulo Odoni falando então dessas negociações encerradas com o Grêmio e Ronaldinho.